sejam bem-vindos ao nosso encontro sobre o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje ainda continuamos no livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Pluralidade das Existências, capítulo 4, Parentesco e Filiação. Porque temos os parentes que temos, os pais que nós temos, os nossos primos, sobrinhos, tias, tios, avós, irmãos. Com que finalidade eles estão ao nosso entorno, nos influenciando, nos estimulando a tomarmos determinados caminhos e condutas que muitas vezes nos surpreendem e nos faz levantar uma série de questões. Será, essa é a primeira pergunta, que uma parte da alma da mãe e outra parte da alma do pai é transmitida aos filhos? Será que meu pai, minha mãe, o seu pai e a sua mãe transmitiram uma partezinha da alma deles para você ou para mim? Ou será que eles contribuíram apenas com uma outra possibilidade que nós vamos ver? Quando nós estudamos lá no começo, aprendemos que a alma é indivisível. Se ela é indivisível, os nossos pais, os pais de vocês, não podem e não conseguiriam, mesmo que desejassem, dar uma parte da própria alma a nós, aos seus filhos. Eles vão contribuir, sim, com a formação do corpo físico, o nosso pai e a nossa mãe, através da relação sexual, dos seus cromossomos, dos seus gametas, contribuem formando e gerando um novo corpo que será habitado por um espírito com a sua própria evolução moral, com aquilo que ele já aprendeu em outras vidas, com as personalidades que ele constituiu ao longo da sua existência. A única contribuição dos nossos pais é na formação do corpo físico. No quesito espírito, eles nada contribuem, apenas dão-nos a oportunidade de ocuparmos um corpo físico. Como o nosso pai e a nossa mãe contribuem apenas com o corpo físico, nós começamos a entender por que existem pais estúpidos que podem ter filhos inteligentíssimos e vice-versa. Filhos de pais inteligentíssimos que são completamente estúpidos. Não representam em nada a inteligência de um ou de outro. E outra pergunta que nos cabe é: se nós temos várias existências, então, em cada existência, nós constituímos uma parentela que são anterior à nossa existência atual. Nessa existência atual, nós temos alguns parentes, alguma parentela, mas também temos parentes lá no passado, lá em outras existências. E a cada reencarnação, a cada nascimento, nós vamos criando os laços espirituais que estão ligados ao nosso presente e ao nosso passado de outras existências. Esses laços vão se ampliando, vão se tornando cada vez mais extensos. Algumas pessoas pensam que a doutrina da reencarnação, ela destrói os laços de família. A cada reencarnação, aquela família anterior estaria completamente desligada de nós. Mas não é isso que a doutrina fala e afirma. Na realidade, a doutrina da reencarnação, ela amplia os laços de família, não os limitando na atual existência, por exemplo. Ela nos explica que esses laços atuais estão ligados aos laços do passado, das nossas outras vidas.
parentes nossos que já estão unidos a nós por laços de vidas anteriores, fortalece as afeições entre nós. E daí nós passamos a compreender com maior clareza porque gostamos mais de um avô do que do outro, porque gostamos mais de um tio do que de outro, porque gostamos mais de uma prima ou de um primo do que do outro. Estão ligados esse gostar, esse sentir, esse acalentar às vidas passadas. Um vizinho, um amigo ou um empregado da empresa no qual nós temos propriedade pode ser um espírito que já esteve ligado a nós por laços consanguíneos em outras vidas. Já pode ter sido nosso irmão, nossa irmã, nosso tio, nosso avô, nosso próprio pai. Ele tem alguma ligação e por isso está próximo a nós, fortalecendo mais e mais esses laços. Consequentemente, essa questão da genealogia, ela é importante para nós, ou para a maioria daqueles que dão devida importância a isso, querem reconstruir a sua árvore genealógica para descobrir de qual brasão é o seu sobrenome, de onde se originou a sua família. Tem essa importância para nós encarnados, mas para a espiritualidade em si não existe importância alguma. Isso não tem a menor força, porque nós transitamos como espíritos, encarnando e reencarnando em diversas famílias, em diversas camadas sociais, nas quais podem ter sido mais ou menos importante. Consequentemente, os espíritos frequentemente são atraídos em uma família em razão da simpatia que ele tem por laços anteriores da nossa existência. E os nossos ancestrais, os nossos antepassados, se alegram pelo bom exemplo que nos deixaram e que nós seguimos, continuamos fortalecendo, continuamos multiplicando, desenvolvendo dentro da nossa família, da nossa parentela, cultivando o respeito ao próximo, cultivando o progresso como espírito, como alma, e eles ficam muito felizes com isso. No nosso próximo encontro, nós falaremos um pouquinho sobre as semelhanças físicas e morais. O porquê que somos mais parecidos com um do que com o outro, por que a nossa moral, o nosso pensar, o nosso conceito de respeito ou não para com o próximo é mais ligado a um do que ao outro. Vamos falar um pouquinho sobre isso no nosso próximo encontro. Paz, irmãos, que o nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior, nos ilumine e que essa luz nós possamos guardar em nossos corações, hoje e sempre. Muita luz a todos.